galera, sou Luiz Felipe Ramos e seja bem-vindo a mais um Análise High Speed. E no programa de hoje vamos ter Indy, Stock Light e Stock Car, NASCAR, Fórmula E e muito mais. Então já sabe, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe e comente e ative o sininho para receber as nossas notificações, além de, claro, nos seguir em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @Portal High Speed. A Fórmula Indy chegou aí para a sua segunda corrida dessa temporada 2021. E o palco escolhido foi o lindíssimo circuito de rua de St. Petersburg, localizado nas proximidades de Tampa Bay, no estado americano da Flórida. Tão lindo quanto as paisagens foi a corrida, as disputas, os duelos, tudo conjuntamente perfeito. Colton Herta largou na liderança. E havia muita expectativa em cima de Joseph Newgarden e Alexander Rossi. Jack Harvey tinha tudo também para surpreender. Simon Pagenaud, logo na largada, cresceu muito. E pouco tempo depois houve uma disputa incessante entre o Jack Harvey e o Colton Herta. O Colton Herta se isolava cada vez mais na liderança. Entretanto, uma passagem reta de Jimmie Johnson causou a primeira amarela da prova e também foi o momento em que vários pilotos aproveitaram para ir aos pits. Graham Rahal cresceu na relargada. Takuma Sato vinha com a corda toda, fazendo boas ultrapassagens, chegando até a fazer um 3-wide com Pato O'Ward e Rinus VeeKay. E nessa disputa insana, o japonês levou a melhor. A janela de pitstops beneficiou Simon Pagenaud, que liderou durante certo tempo. Mas depois de parar, foi a vez de Graham Rahal tomar a ponta e numa disputa contra o Alexander Rossi acabou tendo um toque aí que acabou prejudicando a corrida dos dois. E durante a prova rolaram também outras rodadas, como por exemplo a de Dalton Kellett. Um destaque aqui que a gente pode citar foi a corrida um tanto apagada do Alex Palou, que foi do céu ao inferno se compararmos com a etapa de Birmingham, a primeira dessa temporada. Herta recuperou a liderança, caçado por Newgarden. E a 26 voltas do fim, Jimmie Johnson rodou de novo e causou mais uma amarela. Na relargada, disputa entre Colton Herta, Joseph Newgarden e Simon Pagenaud. 5 voltas depois, Sebastian Bourdais também rodou, e mais uma amarela. Na relargada, muita pressão em cima de Colton Herta. Mas o Herta, apesar de seus 21 anos, uma idade muito jovial, mostrou aí ter uma experiência respeitável, uma maturidade de veterano e não por acaso segurou bem a ponto de se sagrar ganhador da prova, com Joseph Newgarden em segundo e Simon Pagenaud em terceiro. As próximas provas da Indy estão marcadas para o próximo final de semana, nos dias 30 de abril e 1º de maio. Será uma corrida dupla, disputada no sábado e no domingo, no oval do Texas. A espera, enfim, acabou. Depois de muita expectativa, a Stock Car Brasil retornou para sua temporada 2021. O palco escolhido pela estreia foi o circuito de Goiânia, que pela 9ª vez em sua longa história sediou o início da temporada da Stock Car Brasil. E, à medida do que se esperava, houve uma prova, ou melhor, 2 provas de tirar o fôlego. Na primeira,
Kaká Bueno fez a pole position, a primeira do Carioca em 3 anos. Numa pista quente e abrasiva, diga-se de passagem, e tão quente e abrasivo quanto o clima foram as disputas dentro da pista, envolvendo nada mais, nada menos do que 32 carros. Na largada, muita confusão. Kaká foi para terceiro, melhor para Daniel Serra e Ricardo Maurício, que travaram um duelo cinematográfico dos dois carros da Eurofarm RC, equipe comandada pelo lendário Meinha. Christian Hahn, logo na largada, rodou após toque com Felipe Massa. E Beto Monteiro, depois de se envolver num incidente com Max Wilson, acabou abandonando. Gaetano de Mauro subiu de produção e logo foi para sexto. O destaque, sem dúvidas, dessa prova foi a disputa entre o Daniel Serra e o Ricardo Maurício, mostrando assim que a RC vem com tudo para mais uma temporada, visando aí mais um título, que seria o 5º consecutivo, e claro, a disputa insana, para dizer o mínimo, entre o Daniel Serra e o Ricardo Maurício, 2 tricampeões, ou seja, uma disputa envolvendo 6 títulos. Houve uma bandeira amarela após o incidente de Tony Kanaan, que perdeu o freio e acabou se chocando contra um muro de pneus. Na relargada, Daniel Serra conduziu o pelotão magistralmente. E retornando dos pits, Ricardo Maurício teve problemas e a corrida dele acabou prejudicada, assim como Felipe Massa, que por consequência de tais problemas acabou abandonando. Zonta perdeu ritmo e, assim como Rubinho Barrichello, acabou desclassificado depois de tomar bandeira preta. E Daniel Serra mostrou aí que vem para brigar para mais um título. Sagrou-se ganhador, tendo Kaká Bueno em segundo e César Ramos em terceiro. Na prova 2, vale lembrar que a partir dessa temporada não há mais uma pausa entre a primeira e a segunda prova. A mudança de grid é feita com os carros em movimento e em apenas uma volta após o término da corrida 1 para o início da corrida 2. Gaetano de Mauro fez a pole e Ricardo Maurício foi do inferno ao céu, visto que ele largou em segundo na corrida 2 e emparelhou com de Mauro. Na largada, os dois travaram um duelo insano, sendo perseguidos por Denis Navarro. Marcos Gomes rodou e com isso causou um safety car. Duelo insano entre Di Mauro e Maurício, com Casagrande os caçando. Depois de muitas disputas, Ricardo Maurício pegou a ponta. E Rubinho não estava num bom final de semana, uma coisa estranha, visto que ele tem uma tradição de ganhar em Goiânia, e acabou abandonando de novo. Destaque para o three-wide entre Bruno Batista, Navarro e Thiago Camilo. E Kaká Bueno teve azar, visto que havia feito um bom final de semana, tanto dos treinos livres quanto classificatório e corrida 1, acabou perdendo uma roda na corrida 2 e com isso abandonando. De resto, foi uma prova muito tranquila, que terminou com a vitória de Ricardo Maurício, tendo Gaetano de Mauro em segundo e Gabriel Casagrande em terceiro. A próxima etapa da categoria principal está programada para o próximo dia 16 de maio, no Templo de Interlagos. A Stock Light iniciou a sua temporada 2021 numa corrida dupla. A primeira etapa dessa nova temporada aconteceu em Goiânia, debaixo de forte calor, com 2 provas, uma no sábado e outra no domingo. Um atrativo dessa temporada 2021 é que, além da transmissão na televisão, ela também passará a ser transmitida via internet aqui no Portal High Speed em nosso canal do YouTube, com narração de Matheus Furlan e comentários de Pedro Rodrigo. Muito sol na primeira prova. Gabriel Hobby fez a pole position, numa prova em que a KTF permaneceu firme, em uma largada extremamente apertada,
com vários pilotos se espalhando. O nosso piloto high speed, Gabriel Lusquinhos, rodou antes da segunda volta. Melhor para Felipe Batista, que superou todos, e principalmente Gabriel Robe, e pegou a primeira. Pietro Rimbano teve bastante dificuldade. Arthur Leist fez uma má corrida. Rafa Reis fez uma excelente prova, na qual cresceu de produção e não por acaso figurou aí nas primeiras colocações. Aliás, figurou até o terceiro posto, numa prova que teve vários three whites. E após um duelo entre Batista e Robe, Felipe Batista levou a melhor, tendo Rafa Reis em segundo e Gabriel Robe em terceiro. Vale lembrar que em relação ao segundo e terceiro lugar, originalmente o Robe ficou com o segundo posto, enquanto que o Rafa Reis o terceiro. Mas depois da prova, a CBA analisou as imagens, analisou as falas de comissários da prova e da organização, e o segundo lugar ficou com o Rafa Reis, enquanto que o terceiro com o Gabriel Robe. O nosso piloto high speed, o Gabriel Lusquinhos, ficou com o 10º posto. Na segunda prova, ocorrida no domingo de manhã, Pietro Rimbano teve problemas na largada. Um momento assustador foi quando o carro de Marco Cosi pegou fogo antes do sinal verde, logo na volta de início, causando assim uma bandeira vermelha, na qual pegou todos de surpresa. Assim, os pilotos dos outros carros tiveram que desviar dele, enquanto que o Cosi levava para um lugar mais seguro, numa cena que lembrou aquele incidente do Tuca Rocha no Rio de Janeiro em 2011. Cosi, por sorte, nada sofreu. Na relargada, depois de um longo período em bandeira vermelha, Teixeira pegou a primeira de Lusquinhos. Depois de um outro momento de safety car, um insano duelo entre Gabriel Robe e Zezinho Mudiati. Boa prova de Vitor Batista. Lucas Coll cresceu bastante de produção, e o duelo ficou por conta de Batista e Arthur Leist. Também houve um insano duelo do Batista contra o Gabriel Robe, envolvendo vários toques. Revezamento dos dois na primeira posição até Robe passear na área de escape. E assim, Leist o alcançou, mas deixou o terreno livre para que Batista levasse a melhor, tendo Leist em segundo e Robe em terceiro. As próximas etapas estão marcadas para os próximos dias 15 e 16 de maio, no Templo de Interlagos, e terão transmissão ao vivo aqui pelo portal High Speed. A NASCAR chegou a mais uma etapa nessa temporada 2021, tendo como palco o Super Speedway de Talladega, no estado do Alabama. Uma pista amada por muitos, mas odiada por outros, diga-se de passagem. No sábado, rolou a prova da Xfinity. Lembrando que esse final de semana não tivemos a Truck. Rolou a etapa da Xfinity, uma prova muito intensa, uma prova insana e extremamente disputada, e que ficou marcada também pela chuva. Ao que tudo indicava, Austin Cindric, piloto que é o atual campeão da categoria e que corre de Ford, iria levar a melhor. Entretanto, quem estava com a corda toda, principalmente depois da paralisação por conta da chuva, a prova vinha num ritmo até que começou a chover e logo após ela precisou ser retomada. Quem levou a melhor foi Jeb Burton, piloto da Chevrolet, que sagrou-se aí ganhador, tendo Austin Cindric em segundo, que, como eu falei há pouco, corre de Ford, e A.J. Allmendinger, piloto da Chevrolet, em terceiro. No domingo, rolou a etapa da Cup, e foi sem sombra de dúvidas uma etapa insana, para dizer o mínimo. Logano largou na liderança, tendo William Byron partido para cima. Kyle Larson teve problemas logo na largada, e os mesmos fizeram ele ir para os pits.
Intensa disputa entre Logano e Keselowski, mostrando assim um duelo penskiano, enquanto que Kevin Harvick crescia. Num Super Speedway, costuma-se dizer que a prova é loteria. Isso se confirmou em Talladega, visto a liderança impensável de Bubba Wallace. Pouco tempo depois, houve um duelo Joe Gibbs, exemplo do que havia ocorrido antes com a Penske, tendo Kyle Busch, Christopher Bell, Martin Truex Jr. e Denny Hamlin estando aí nas 4 primeiras posições, seguindo essa ordem, os 4 carros da Joe Gibbs. Um outro destaque foi o grande crescimento de Ryan Blaney. E 3 linhas paralelas de disputa. Ao final do segmento, um duelo mais impensável ainda entre Ryan Preece e Chris Buescher, 2 pilotos de fim de pelotão brigando aí pelas primeiras colocações. E na última curva do último segmento, um Big One, com direito a um voo, uma capotada do Joey Logano, que o piloto saiu bem, diga-se de passagem, e o carro parou em posição normal, com as pernas para baixo. A situação foi tão insana que dava até para desconfiar que o Logano poderia voltar a correr, desse ignição e voltar a correr. Mas isso não ocorreu. Vitória de Matt DiBenedetto no primeiro segmento. A partir do segundo, houve uma prova sólida de Ryan Preece, enquanto que Brad Keselowski e Denny Hamlin brigavam pela primeira colocação. Na penúltima volta, outro Big One, desta vez envolvendo Denny Hamlin, William Byron e Martin Truex Jr. Intensa troca de líderes, mas a vitória ficou com Bubba Wallace. A partir do terceiro segmento, vários pilotos começaram a se revezar na liderança, com destaque a Eric Almirola, que foi um líder impensável. Michael McDowell ressurgiu e foi os alcançando, crescendo de produção. E num golpe de mestre, o Ross Chastain pegou a liderança, tendo de segurar Kyle Busch com o auxílio de seu companheiro de equipe, Kurt Busch, que já era retardatário. Na parte final, Quinn Huff causou uma bandeira amarela que antecedeu uma liderança absurda, para dizer o mínimo, do Eric Jones, que tirou leite de pedra com seu carro da Richard Petty. E na relargada, DiBenedetto se deu bem, liderando, segurando Blaney. Um destaque aqui foi a boa estreia de Harrison Burton na categoria. A 4 voltas do fim, outra amarela, causada pelo pneu de Martin Truex Jr. que se soltou de seu carro, fazendo assim um detrito. Prorrogação. E na relargada, Michael McDowell acabou ganhando ritmo e DiBenedetto, por sua vez, acabou perdendo. Mas Keselowski estava com a corda toda e com isso sagrou-se ganhador de Talladega, tendo McDowell em segundo e Kevin Harvick em terceiro. Com esse resultado, Keselowski torna-se o 10º ganhador diferente nessa temporada, restando assim mais 6 vagas disponíveis para os playoffs da categoria. E a próxima prova rolará no dia 2 de maio em Kansas. Lembrando que desta vez será a Cup e a Truck. A Xfinity dará uma pausa e retornará no próximo final de semana, no dia 8 de maio. A Fórmula E chegou a mais um EPRI nessa temporada 2021. E pela primeira vez na história, a Fórmula E rolou num autódromo. Um autódromo, no caso, usando um traçado praticamente completo. Não foi a primeira vez em todos os tempos que foi num autódromo em si, já que anteriormente já havia pisado
em Hermanos Rodrigues, no México, usando uma configuração diferente à usada pela Fórmula 1, enquanto que em Valência foi na configuração quase completa, mas com algumas alterações. No sábado, choveu bastante. Consequentemente, houveram muitos toques. Antônio Félix da Costa vinha num ritmo sólido, sendo surpreendido em alguns momentos por Max Ginter, que foi de longe a surpresa dessa prova. Destaque para Nick De Vries, que pouco a pouco foi crescendo de produção. Ginter, lamentavelmente, abandonou após um acidente, e o traçado não ajudou na administração da bateria. Da Costa perdeu bateria na última volta, e com isso foi o suficiente para, de maneira inacreditável, Nick De Vries tomar a ponta. E o holandês, que vem inspirado num excelente ritmo dessa temporada, sagrou-se ganhador da prova 1, com Rowland em segundo e Alexander Sims em terceiro. Se choveu no sábado, no domingo fez sol. E o calor causou uma prova bastante agitada, com direito a uma largada bem intensa. Pole de Jake Dennis. Tanto Oliver Turvey quanto Norman Nato cresceram muito de produção. Alex Lynn ameaçou Dennis. Houveram aí alguns incidentes, como toques, rodadas, mas nada muito sério. Jake Dennis, que é o piloto estreante dessa temporada, mostrou aí muita solidez, muita confiança ao volante e, não bastasse a pole, também sagrou-se ganhador, tendo André Lotterer em segundo e Alex Lynn em terceiro. O Lotterer cresceu muito de produção durante a prova e sagrou-se aí vice-ganhador dessa etapa. Quanto aos brasileiros, na prova 1, o Sérgio Sete Câmara foi 20º colocado, enquanto o Lucas de Grassi logrou o 7º posto. Na prova 2, o Sete Câmara foi 21º, enquanto o de Grassi foi apenas o 10º. A próxima etapa, o próximo EPRI, está programado para o próximo dia 8 de maio em Mônaco. E vale lembrar, vai ser no mesmo traçado da Fórmula 1, seja o circuito de rua, que já foi utilizado pela Fórmula E anteriormente, porém numa configuração diferente. Desta vez será na mesmíssima configuração utilizada pela Fórmula 1. E aí galera, gostaram desse programa? Então já sabe, mete o dedo no like, curta, compartilhe e comente, e ative o sininho para receber nossas notificações. E nos siga em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @Portal High Speed. Tchau e até a próxima.